Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no final da tarde do primeiro dia da semana, domingo. Domingo, palavra que significa Kyriake Remera em grego, dia do Senhor. A única vez que a palavra domingo aparece na Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. E no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, por isso esse dia se chama Dia do Senhor, nesse pôr do sol, mais uma vez, pela 9ª vez, estamos abordando o tema dos Salmos na nossa vida. Um assunto da mais absoluta relevância para você que crê em Deus, para você que reconhece que a palavra de Deus é toda ela inspirada, para você que ama a palavra de Deus, os salmos que fizeram parte da vida de oração de Jesus, do ministério público de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não somente cantou os salmos, rezou os salmos, mas também citou os salmos em vários momentos de sua vida pública. Para a igreja primitiva, os salmos também ocuparam um lugar imprescindível na vida de oração dos apóstolos, dos discípulos e de toda a comunidade cristã. Assim revelam os Atos dos Apóstolos, as cartas dos apóstolos, todos os 27 livros do Novo Testamento. Agora, nesse primeiro bloco, nós vamos abordar um assunto que nos é muito importante. Eu já dediquei um programa, acho que foi o antepenúltimo, para dividimos os salmos por categorias, por assuntos. Foram 10 os tipos de salmos por assuntos. Salmos didáticos, de ação de graças a Deus, cânticos de Sião, súplicas, ação de graças, e também tratamos dos salmos imprecatórios. E abordamos rapidamente os salmos onde tem frases que desejam o mal para os inimigos, que Deus os arrase, que suas crianças de colo sejam esmagadas no rochedo, como o Salmo 136, e falamos dos diferentes tipos, critérios de interpretação literal, ou seja, interpretação ao pé da letra. A interpretação deve considerar o sentido estrito, rigoroso das palavras, mas quando a interpretação literal contradisser os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, particularmente o mandamento novo da caridade, a interpretação literal deve dar lugar à interpretação espiritual. Disso trata Santo Agostinho, e acho que esse texto eu pediria a você, não que memorizasse, mas pelo menos que colocasse esse princípio na cabeça. A interpretação literal não é a única possível para os salmos. Ela é a primeira. O primeiro sentido que se deve buscar das palavras, não só dos salmos, mas de toda a Escritura, é o sentido literal. Mas o sentido espiritual é também uma possibilidade de interpretação. E provo. Nosso Senhor Jesus Cristo disse certa feita o seguinte: guardai-vos do fermento dos fariseus. Lembram disso? Nosso Senhor, quando disse, guardai-vos do fermento dos fariseus. Eu pergunto a você, a palavra fermento, qual é o sentido literal primeiro de fermento? A senhora cozinheira pode me dizer o que a senhora entende por fermento? Certamente a senhora que está me assistindo vai na cozinha, vai pegar o pó e vai dizer fermento é isso. Esse é o sentido literal. Mas agora vamos contextualizar. Você acha que quando Jesus disse, guardai-vos do fermento dos fariseus, Jesus estava falando desse fermento? Esse fermento que a senhora usa na cozinha para preparar o bolo, para o bolo encorpar, etc. Você acha que Jesus estava falando desse fermento de padaria para o pão gostoso? Eu gosto de pão. Os médicos estão até me proibindo que eu evite pão, não 100%, mas coma pouco pão. Pão com fermento. Você acha que quando Jesus disse, guardai-vos do fermento dos fariseus,
Jesus está querendo que nós entendamos do ponto de vista literal, isto é fermento mesmo de pão de padaria? Não. Jesus, tomem cuidado com a malícia dos fariseus, tomem cuidado com essa doutrina enganosa dos fariseus, tomem cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Pronto, aqui está. É preciso buscar primeiro o sentido literal das palavras, em toda a Bíblia. Agora, se o sentido literal for absurdo ou contradisser, isto é, estiver em contradição com algum ensinamento de Jesus, o sentido literal que se aplicou numa época precisa do Antigo Testamento, no Novo Testamento não pode ser aplicado literalmente. É preciso buscar o sentido espiritual, porque a Bíblia não se contradiz. E o critério do Antigo Testamento é o Novo Testamento. Foi dito aos antigos isso. Eu, porém, vos digo. Jesus, a sua pessoa e o seu ensinamento são o critério para você, lançando um olhar em todo o Antigo Testamento, portanto, também nos Salmos, possa interpretar corretamente, sem ferir o Novo Testamento, sem contradizer o ensinamento de Jesus. Dito isso, agora vamos ao magnífico Santo Agostinho, que numa obra volumosa, mais ou menos assim, eu já disse a vocês que em língua portuguesa, aqui no Brasil, uma editora já publicou a interpretação dos 150 salmos, versículo por versículo, de Santo Agostinho, o comentário aos salmos. Vejam só a sabedoria do grande doutor a respeito das duas interpretações que são possíveis para todas as frases dos salmos. O salmo que foi lido é entretecido quase totalmente de figuras e mistérios e exige não somente de nós, mas também de vós, grande atenção. Embora tudo o que foi dito possa ser tomado religiosamente à letra, enumeram-se, se não todas, muitas das obras de Deus, notórias a todos os que sabem ver atrás das criaturas as invisíveis, com o intelecto. De fato, vemos a amplidão do universo, céu, terra e tudo o que eles contêm. E da beleza e grandeza do mundo, passamos à grandeza e beleza inestimáveis do Criador, que embora não vejamos, no entanto amamos. Efetivamente, Deus que ainda não pode ser contemplado pela pureza de nosso coração, põe perante nossos olhos suas obras, a fim de que, vendo o que podemos ver, amemos aquele que não podemos contemplar. E assim, devido a seu próprio amor, um dia possamos obter a sua visão. Entretanto, devemos procurar também o sentido espiritual em todas as palavras. Nessa busca, vossos anelos nos auxiliarão, em nome de Cristo. São eles, mãos invisíveis, que batem a porta invisível, a fim de que, invisivelmente ela se abra, invisivelmente entreis e invisivelmente sejais curados. Que beleza! Os salmos têm expressões que têm uma aplicação imediata. Os céus narram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Olha que bonito o Salmo 18, que aliás me toca muito. Então,
é um convite para nós olharmos para os céus, essa realidade visível, o firmamento. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, diz que são sem desculpa, são inexcusáveis aqueles que não reconhecem na criatura o Criador, na obra o seu artífice. Você olha e se recorda, rezando o Salmo 18, o firmamento, tudo o que contém no céu, os animais que voam nos céus, os peixes, os pássaros, tudo que vive, que habita dentro da água doce, água salgada, as aves, as árvores, o próprio homem, os montes, as colinas, aquilo que se vê. Mas daquilo que se vê, você deve ser, pela fé, transportado para aquilo que não se vê. Ou melhor, para aquele que não se vê. Quão belas são as vossas obras, Senhor. Que maravilhas. Ó Senhor, o vosso nome, como é grande em todo o universo, diz o Salmo. Você fez uma passagem, você fez uma transposição, você chegou ao invisível. O Salmo que fala de realidades materiais, visíveis, palpáveis, concretas, você fazendo alusão ao animal, você fazendo alusão aos fatos, aos acontecimentos, aos fenômenos da natureza, obras do Senhor, bendizei o Senhor. É verdade que essa palavra também se encontra fora do livro dos Salmos, bendizendo e glorificando a obra do Senhor que é visível, que é citada, que é nomeada nos Salmos. Você é transportado para, invisivelmente, diz Santo Agostinho, para o Deus invisível. E aí, da beleza do que se vê e da criatura que é citada no Salmo, você exalta o Deus invisível, grande em sua majestade, onipotente em sua glória, magnífico na sua providência, o Deus que habita em luz inacessível e que sustenta, que mantém não somente as criaturas, mas o curso da história. Está terminando o nosso primeiro bloco, você não saia daí. Esse ensinamento de Santo Agostinho, por favor, que ele fique impregnado. O primeiro sentido de qualquer texto dos Salmos, o sentido literal. Busque. Ele tem uma aplicação perene, mas em termos de oração. Quando o texto literal apresentar um problema contradizendo algum ensinamento de Jesus, deve dar lugar à interpretação, ao sentido espiritual daquela frase ou do salmo inteiro. Um grande abraço, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso 9º encontro, o programa Luz da Vida, dedicado aos salmos na nossa vida. Ainda estamos na parte introdutória, abordando aspectos de natureza teológica, de natureza de espiritualidade, de natureza redacional. É importante essa parte introdutória para que, quando começarmos a ver os salmos versículo por versículo desse magnífico livro do Antigo Testamento, que é o Saltério, nós não cometamos deslizes, não cometamos equívocos para interpretar da forma indevida quando determinadas frases aparecerem nos Salmos, e não são poucas, para buscar o verdadeiro sentido daquela frase. O contexto do próprio Salmo, sempre tendo como ponto de partida do critério da interpretação não o Antigo Testamento mais, mas o Novo Testamento. Jesus, ao se transfigurar entre Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas, nos deixa claramente isso. O Novo Testamento é quem ilumina, é quem fulgura, é quem dá o brilho necessário, suficiente para interpretarmos bem a lei e os profetas. É de Jesus que parte a correta interpretação de qualquer versículo do Antigo Testamento. Portanto, não é o salmo a partir do salmo. É importante conhecer a origem, a redação, o sentido literal de cada
palavra, de cada frase do Salmo, e vimos com Santo Agostinho que isso é sempre possível. O primeiro, o imediato, o principal sentido de cada frase do Antigo Testamento, portanto também dos Salmos, é o sentido literal. Mas não é o único, e foi disso que nós falamos no programa anterior. Agora nós vamos a uma questão: quem redigiu os Salmos? Quem é considerado o autor dos Salmos? O autor primeiro, o autor principal, o autor mais importante é o autor divino. Deus é o autor de todas e cada uma das palavras, dos versículos, dos capítulos, dos livros de toda a Bíblia. Da primeira palavra do livro do Gênesis à última palavra do Apocalipse de João, toda a Escritura tem como autor Deus Todo-Poderoso. Deus é o inspirador, autor e inspirador. Quem é o autor? É o responsável. Foi aquele que fez, partiu dele. Ele é o idealizador. Esse é o sentido de autoria. Foi ele que fez. E como Deus fez? Deus mesmo não escreveu nenhuma palavra da Bíblia, a não ser, o texto diz, no Monte Sinai, o dedo de Deus escreveu em pedras os 10 mandamentos. E essas pedras foram entregues a Moisés. A única coisa que Jesus escreveu, e Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, ele escreveu no chão enquanto as pessoas estavam querendo lapidar a adúltera flagrada em adultério. Mas não sabemos o que Jesus escreveu com o seu dedo no chão, não sabemos. Em todo caso, voltemos ao assunto da autoria primária, a mais importante, isto é, o autor principal da Escritura. O autor originário, primário da Escritura é Deus. Mas Deus inspira pessoas de carne e osso para que, com o auxílio do Espírito Santo, levando em conta a sua fragilidade, a sua formação, a sua bagagem intelectual, cultural, antropológica, se nós quisermos, e elas escreveram, ditadas por Deus, inspiradas por Deus. Eis o que é que se entende por inspiração. Deus agindo por meio de pessoas, porém inspiradas por Deus. Não sabemos, acredito que a grande maioria dos livros do Antigo Testamento, quem foi o seu autor? Partiu de quem? Depois, a exegese hoje pode dizer com segurança determinados livros foram escritos em épocas diversas. Pensemos o livro do profeta Isaías, que está dividido, foi redigido em 3 momentos. O proto-Isaías, dos capítulos 1 ao capítulo 1 ao 39, foi redigido numa época. Parece que provavelmente antes do exílio. Depois temos o Deutero-Isaías, que foi redigido mais ou menos durante o tempo do exílio, capítulos 40 a 55. E, finalmente, o Trito-Isaías, que foi escrito numa época posterior, mais ou menos posterior ao exílio, capítulos 56 até o final, me parece, capítulo 66. E isso, de forma alguma, desmerece, compromete o dogma da inspiração de toda a Escritura. Se foi escrito em 3 épocas e depois um colecionador agrupou esses 3 textos num único livro, de sorte que 3 blocos que foram escritos em épocas diferentes redundaram no livro de Isaías, do profeta Isaías,
Isso de forma alguma afeta a nossa fé. Quem escreveu, escreveu inspirado por Deus. Quem colecionou, colecionou, na verdade, textos inspirados por Deus. Esse bloco redigido numa época, esse redigido em outra e esse redigido em outra. Essa doutrina, de forma alguma, desmerece a nossa fé, segundo a qual toda a Escritura foi inspirada. Para nós, é irrelevante saber quem escreveu, enquanto criatura humana, ou quando escreveu, se em Israel ou fora de Israel, se em grego ou em hebraico. O fato é que a fé de Israel e a nossa também, quanto ao Antigo Testamento, a inspiração toca todos os livros do Antigo Testamento. Portanto, também o livro dos Salmos. Evoquemos agora a autoridade de Santo Agostinho, que vai falar precisamente isso, a inspiração divina dos Salmos, e uma outra coisa. Neles nós encontramos profecias a respeito de Cristo e da Igreja. Aqui a palavra profecia é num sentido mais amplo. Por favor, quando se fala de profecia no Antigo Testamento, normalmente nós somos direcionados, entre aspas, para o que está escrito em algum livro dos profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Naum, Bacuque, etc., Miqueias. E está certo. Se são livros proféticos, o que se encontra neles são profecias. Mas há profecias também fora dos livros proféticos, também no livro dos Salmos. Com a palavra, Santo Agostinho. Estes salmos que cantamos foram pronunciados e escritos sob inspiração do Espírito de Deus, antes que nosso Senhor Jesus Cristo nascesse da Virgem Maria. Davi foi rei dos judeus. Este povo adorava um só Deus, que fez o céu e a terra, o mar e todas as coisas que eles contêm, visíveis ou invisíveis. Os demais povos ou adoravam ídolos fabricados por suas mãos, ou qualquer criatura de Deus e não o próprio Criador. Isto é, adoravam o sol, a lua, as estrelas, o mar, os montes ou as árvores. Tudo isso foi feito por Deus. E Ele quer ser louvado por causa delas, e não que sejam adoradas em seu lugar. Em verdade, o rei Davi pertencia ao povo judaico e de sua estirpe nasceu nosso Senhor Jesus Cristo da Virgem Maria. A Virgem Maria que gerou Cristo era desta estirpe. Davi compôs estes salmos, que profetizavam a vinda de Cristo após muitos anos, e os profetas daquele povo anunciaram, apesar de viverem antes de nosso Senhor Jesus Cristo nascer de Maria Virgem, tudo o que haveria de acontecer em nossos dias. Nós agora lemos e vemos estas coisas e muito nos alegramos, porque vemos o objeto de nossa esperança, predito por santos que não as viam realizadas, mas as contemplavam em espírito a se realizar no futuro. E isto lemos e ouvimos ao ser lido, e explicamos. Conforme foi descrito nas Escrituras, vemos cumprir-se por toda a terra. Quem não se alegra com isto? Quem não há de esperar as realizações que ainda não se verificaram, diante de tantas coisas que já se cumpriram? Agora, pois, irmãos, vedes que o mundo inteiro, a terra toda, todos os povos, todas as regiões, acorrem para o nome de Cristo e creem em Cristo. Pronto, os salmos, todos eles, de alguma forma, são profecia de Cristo. Eles louvam a Deus, ou segundo o Espírito de Cristo, quando ele reza os salmos, dou-vos graças, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e as escondestes dos grandes. Sim, Pai, porque assim foi do vosso agrado. Aqui tem uma reminiscência bíblica do livro dos Salmos e vamos mostrar depois.
Quando os salmos rezam, é Cristo, cabeça da igreja, que nela, por obra do Espírito Santo, reza. Com relação à profecia, de alguma forma, existe um caráter invisível, oculto, mas explícito direcionado a Cristo. Os salmos são profecias de Cristo, apontam para Cristo, revelam Cristo. O seu ponto de partida é a graça de Cristo. O seu ponto de partida é Cristo cabeça. O ponto de chegada também. As Escrituras falam sempre de Jesus. Ele mesmo disse, Abraão viu a mim e se alegrou. Vocês também poderiam se alegrar, deveriam se alegrar. Todas as Escrituras falam de mim. Jesus insistentemente recorda isso aos seus opositores. Isso se aplica para os salmos. Os salmos são anúncio de uma realidade que haveria de chegar. E ela chegou. Para nós, os salmos são uma realidade que se concretiza aqui e agora. E ela se chama Jesus, nosso Senhor, nosso Deus e nosso Salvador. Um grande abraço. Daqui a pouco, no próximo programa, a gente se encontra.